Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Sinara e este é mais um vídeo do nosso canal Leiturice. É muito bom ter vocês aqui para a gente poder falar sobre assim uma das coisas que eu mais amo nesta vida, que é a literatura, que é ler. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês de começo já gostem do vídeo, curtam o vídeo. Tem um botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, se inscrevam no canal, ativa o sininho que aparece do lado, para vocês nunca perderem as notificações de que chegou vídeo novo aqui no canal. Toda vez que a gente colocar um vídeo novo, vai chegar uma notificação e aí você pode vir aqui e curtir o vídeo com a gente. Comenta aqui embaixo também o que vocês estão achando, mostra para os seus amigos. Quem sabe, né, tem alguém aí que gosta de ler também pertinho de você ou que quer começar a ler, quem sabe, né? E vai querer umas dicas. Aqui a gente passa muita dica, inclusive para quem quer começar, tá? Então, assim, é sempre muito bom estar aqui gravando e falando de livros com vocês. Para começo de conversa, eu queria dizer também que o mês de agosto foi um mês muito produtivo. Vou gravar um vídeo, vou colocar um vídeo aqui ainda falando sobre as leituras do mês de agosto. E eu fiquei muito satisfeita porque neste mês eu consegui ler um livro que não é grosso, não é um livro que eu imaginava que seria assim, nossa, extremamente difícil por seu tamanho. Mas eu ficava preocupada porque ele sempre foi um livro polêmico e eu achava que poderia ter alguma dificuldade para ler. Pelo tema, pela época, pela linguagem, não pelo tamanho. E estou falando de um dos livros que se tornaram, assim, um dos melhores da vida. Não imaginava que seria. Estamos falando de O Retrato de Dorian Gray. O que tenho a falar sobre este livro? Assim, é um livro que eu posterguei, assim, para poder falar. Porque é um livro difícil de se falar, porque para mim foi um livro com personagens odiosos, com atitudes ridículas para mim, né? Eu tive asco mesmo em várias situações do livro e eu fiquei ao mesmo tempo apaixonada pela obra, digamos assim. É possível isso? Ainda coloquei lá nos stories, conversando com vocês, lá nos stories do Instagram. É possível, assim, odiar todos os personagens, achar que todos os personagens são sem escrúpulos, achar que os personagens são rasos, assim, rasos não pela criação em si, mas pelo que eles são mesmo, sabe? E mesmo assim gostar muito da obra e achar que foi assim, foi uma das obras mais geniais que eu já li até hoje. Então, é possível, porque é o que está acontecendo, é o que aconteceu comigo ao ler O Retrato de Dorian Gray. Eu vou falar primeiramente sobre o resumo da obra, para depois a gente poder falar de contexto histórico. Eu vou fazer o contrário. Geralmente a gente dá uma contextualizada antes, fala sobre o autor, mas dessa vez eu vou falar um pouquinho do resumo da obra, porque eu acho que envolve muita polêmica, envolve censura, envolve muita coisa, e eu preciso primeiro falar sobre o tema mesmo do livro. Eu acho que vai ser melhor a gente começar por aí. 3 personagens principais existem neste livro. O primeiro é Basil Hallward, ele é um artista e ele está pintando lá na sua casa, conversando com um amigo chamado Lord Henry Wotton, que também é chamado de Harry, mas eu vou chamar aqui de Henry, tá? O nome dele mesmo. Eles estavam lá conversando, falando sobre a vida. Esse Lord Henry, ele gosta muito de filosofar, de falar um monte de abobrinha, sabe? Mas e com palavras rebuscadas, sabe? Filosofar com frases feitas. Inclusive, eu anotei um monte de frase feita aqui dele que me enojava. Falar logo pra vocês que eu comecei gostando deste personagem, mas depois logo ele se mostrou odioso. Tudo de mal que acontece nessa história começa com ele. Então, assim, eu queria já mostrar isso pra vocês. Lord Henry é horroroso, pra mim. Eles estão conversando e Basil Hallward começa a contar para ele que conheceu um jovem chamado Dorian Gray com uma beleza sem igual e que ele estava sendo um jovem muito importante na sua vida. E ele começa a mostrar ali pra gente, pelo menos indiretamente, que ele estava tendo outros interesses com o Dorian Gray. Nesta época, lembrando, gente, que 1890, tá? Era vitoriana na Inglaterra, uma época em que casos assim seriam totalmente polêmicos. Ele estava lá dizendo para ele, derramando amores por Dorian Gray,
indiretamente e dizendo que estava sendo um amigo, que estava isso, aquilo, outro, tal. E estava pintando um retrato deste dito Dorian Gray. E aí falou tanto desse Henry que Henry falou: eu preciso conhecer esse Dorian Gray. Como assim? Esse cara, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer. E ele, não. Eu preciso que você se afaste, eu não quero que você seja uma má influência para ele. Ele é um jovem, Dorian é bem jovem mesmo. E, coincidentemente, naquele momento na conversa, eu tô tentando resumir, coincidentemente, naquele momento da conversa, Dorian chega na casa de Basil. E Basil, então, fala, por favor, Henry, não estrague tudo. Esse menino é especial. E é a partir daquele momento que Lord Henry e Dorian Gray se conhecem e Lord Henry vai plantar aquela sementinha do mal na cabeça de Dorian Gray. Como assim? Ele vai abrir os olhos de Dorian para as coisas erradas, digamos assim. Que seriam as coisas erradas? Começa a mostrar para Dorian o quanto ele é bonito, o quanto ele é excepcional e começa a aflorar em Dorian uma vaidade que não existia. Ele não se enxergava desse jeito. A partir do momento que Basil termina aquela obra e mostra o quadro para ele, ele fica desesperado, porque ele fica assim, oh, meu Deus, que tamanha beleza eu tenho, eu não quero perder esta beleza. Eu quero esta beleza para sempre em mim. E aí começa a subir para a cabeça dele essa questão de essa vaidade e este orgulho por sua aparência. É neste momento que, sem querer, é o que achamos, né? O que eu entendi, ele faz um pacto com forças, não sei com o quê. Não foi intencional, ele não fez um pacto todo lá, eu quero agora que... Não, ele conversando lá, falando sobre aquela obra maravilhosa, ele fala a seguinte frase: como é triste, eu vou ficar velho, feio, desprezível, mas esse retrato ficará jovem para sempre. Nunca será mais velho do que neste dia de junho. Se simplesmente fosse o contrário, se eu permanecesse jovem para sempre e o quadro envelhecesse, por tal coisa, por isso eu daria tudo. Sim, não há nada do mundo que eu não desse. E neste momento ele acabou fazendo um pacto, sem querer, né, creio eu. E acaba acontecendo uma coisa meio que fantástica aqui, e que houve esse pacto sem querer, mas ele disse, daria tudo por isso. Prosseguindo a história, não darei spoilers do futuro, tô colocando uma coisa no começo, até porque o livro não é grosso, tá, gente? Lord Henry se tornou muito próximo a Dorian Gray e colocou na cabeça dele muitas coisas que eu quero ler depois para vocês, algumas frases que eu salvei, para mostrar o quanto ele era odioso e o quanto mostra o lado ruim das pessoas. Dorian Gray, então, se apaixona por uma atriz de um teatro bem pequeno, uma menina que não era conhecida, que não era rica, nada disso, e Dorian Gray tinha dinheiro, todos eles tinham. E essa atriz, chamada Sybil Vane, rouba o coração de Dorian Gray. Rouba não, porque na verdade a gente percebe que tudo que Dorian Gray naquele momento já vivia era artificial. E aí resolveu se casar com ela, todo aquele processo, aquela coisa bem rápida. E aí Lord Henry ficou desesperado. Nesse momento eu inclusive achei que ele também tinha sentimentos por Dorian, mas aí depois eu fiquei na dúvida, eu acho que não. Não sei. O que eu tenho certeza é dos sentimentos de Basil. Lord Henry tinha mais aquela questão, aquela adoração por Dorian e aquela necessidade de transformá-lo, sabe? Então ele viu assim, vai se casar com uma pobretona? Não, vamos dar um jeito nisso e tal. Enfim, Lord Henry fala muito para ele sobre essa Sybil Vane. Sybil, então, também se interessa por Dorian, eles se apaixonam, digamos assim. Não, ela se apaixona por ele. Depois, em uma apresentação dela, Dorian leva Basil e Lord Henry para assistir uma apresentação de Sybil Vane e ela é péssima atriz nesta apresentação em que eles vão ali. E ele fica todo envergonhado, ele fala tanta coisa na cara dela, diz que ela não é nada, ou seja, mostra logo aí quem ele está sendo, não é isso? Quando chega em casa, ele começa a perceber que o retrato está cumprindo aquele pacto que ele tinha feito sem querer. O retrato estava com uma cara bem cruel e ele
continuava normal. Então, assim, realmente, o que ele pediu foi o quê? Que o retrato envelhecesse e que ele continuasse como ele estava para sempre. Naquele momento, a gente começa a perceber o quê? Que o retrato vai começar a mostrar o que ele é de verdade e ele vai começar a se envergonhar daquilo. Vai mudar? Não vai mudar, ele só vai piorar. Gente, o homem só piora. É coisa atrás de coisa, sabe? É muita coisa que acontece, vocês vão ter que ler para saber o que vai acontecer com cada um deles. E é incrível. Gente, é incrível. É um romance que você não se sente nem um pouco entediado. É um romance curto, de 200 páginas, 200 e... Não, menos de 200 páginas, 170 páginas, é muito curto. E você consegue ler com facilidade. O único capítulo que eu achei, assim, chatinho, foi um capítulo que ele fez uma descrição muito grande dos perfumes que ele sentia, das cores, porque é um romance esteticista. É um romance em que mostra, eu vou falar um pouquinho sobre isso, é um romance que mostra muito a arte, sabe? Então, assim, eles vão a teatros, eles escutam muito música, tocam piano, um é pintor, sabe? É muito voltado para a arte em si. Literatura, tem livros aqui, eles falam sobre livros, então é voltado para a arte. Teve um capítulo que eles falou muito sobre isso, e esse eu achei mais cansativo. De resto, gente, eu recomendo bastante. Por que eu recomendo tanto este livro? Porque esse livro me fez refletir muito. Eu acho que esse livro é um compilado de coisas que a gente não deve fazer. Sabe aquela coisa que a gente acha que tem livros que levam qualidade, mostram atitudes que a gente deve ter para ser pessoas melhores. Este livro mostra pessoas odiosas, sabe? Pessoas que a gente toma raiva e a gente fala assim, não, eu não quero nunca na vida ser desse jeito, e acaba elevando a gente de alguma forma, acrescentando alguma coisa na gente. Por isso que eu sempre digo que até os livros, qualquer tipo de livro vai te acrescentar alguma coisa se você souber fazer a leitura certa. Então vamos lá. A gente já falou que este livro foi feito na era vitoriana, foi um livro que foi censurado, isso eu vou falar agora. Por que este livro foi censurado? A gente já falou sobre essa questão dos sentimentos de homens, né, de homem para com homem neste livro. Então, foi um livro que foi polêmico para sua época. Pensei, em 1890, se falando sobre relacionamento entre homens, né? Então, assim, quando Oscar Wilde, que é o autor deste livro, criou e mandou para a revista, ele mandou esta versão que está aqui comigo, tá? Só que esta versão não foi a versão publicada pela revista. Eles tiraram mais ou menos 500 palavras, e aí o Wilde ficou revoltado com isso, não é isso? Ele, em 1891, escreveu um novo livro, na verdade, uma nova versão deste livro, com 7 capítulos a mais, tá? Mas retirando também algumas partes. Então, a gente tem 3 versões aí. Esta aqui, a primeira versão, que não foi publicada. A segunda versão que foi publicada pela revista e a terceira versão que foi publicada por Wilde um ano depois, em 1891, com 20 capítulos. Então, se você for comprar o livro hoje, você vai encontrar no mercado tanto a edição de 13 capítulos, que é essa, que só foi lançada de verdade não sei quantos anos depois, tá? Bem depois, essa edição aqui de 13 capítulos, que é a primeira realmente. A segunda edição, a terceira edição, que é de 20 capítulos, é a que mais existe no mercado. Então, se você for comprar hoje aqui no Brasil hoje a gente tem, com a edição de 13 capítulos, que é que eu recomendo, que é sem censura nenhuma, é esta aqui, da Folha de São Paulo, tá? Esta aqui. E também a da Biblioteca Azul, que eu vou colocar aqui a edição. Esta é a mais completa, tem muitos comentários, muitas notas de rodapé, inclusive ele é caro, mas eu acho que vale a pena se você quiser investir, né? Mas esse aqui eu comprei baratinho na estante virtual, porque eu só encontro em sebo, você não vai encontrar, vai ser muito difícil você encontrar em outras lojas. Mas não quer dizer que você não possa ler na outra edição de 20 capítulos, gente, não tem problema, tá? Pode ler também. Eu indico que você leia nesse, porque, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma cena pra vocês logo no primeiro capítulo, quando ele está falando sobre a amizade dele com Dorian. Ele fala bem assim, ó, de nenhuma forma, respondeu Lord Henry, pousando a mão no ombro do amigo. Essa parte, só porque ele pousou a mão no ombro do amigo, eles retiraram, tá? São partes pequenas, assim, que podem parecer, né, irrelevantes, mas tem algum
sentido. Tem outra hora que ele tá contando uma história que ele tava voltando de casa com o Dorian e voltamos do clube para casa de braços dados. Eu até sublinhei de vermelho. Gente do céu, como eu marquei este livro. Olha o tanto que eu risquei. Olha o tanto que eu marquei. E aí eu sublinhei aqui de vermelho a partezinha que foi censurada. Então eu acho interessante você ler por essa versão de 13 capítulos. Então, assim, o autor, Oscar Wilde, também foi envolvido em muitas polêmicas. Geralmente você fala que o autor geralmente mostra o que ele é, né, nas suas obras. Inclusive, Basil aqui fala uma fala dele, ele fala que ele não queria que ninguém visse aquela obra do Retrato de Dorian Gray, porque ele acha que todo mundo, ao ver aquela obra, vai saber quem ele é, porque ele está mostrando a própria alma dele naquela obra, porque ele pintou Dorian maravilhoso e todo mundo vai saber que ele é apaixonado, digamos assim, por Dorian Gray. A mesma coisa se diz de Oscar Wilde. Houveram algumas coisas que eu não vou nem começar a contar muito sobre essa situação, porque ele foi processado, ele teve um julgamento, justamente por essas questões de relacionamentos com homens. Então, assim, inclusive este livro foi usado contra ele no tribunal e ele foi condenado. Para vocês verem como este livro foi perseguido e como o autor também foi. Numa época esteticista, então vamos falar sobre isso agora. O esteticismo era, digamos, o estilo literário e o estilo artístico daquela época. E o que seria isso? A arte revela as sensações, a arte revela tudo, e tudo das sensações, das emoções está acima da racionalidade. A superficialidade é superior à profundidade, ou seja, o que importa é simplesmente a sua vaidade, o que importa é o belo, o que importa tanto importa a moral, sabe? Eles usavam as artes daquela época para meio que mostrar o que estava acontecendo na burguesia, na sociedade burguesa mesmo daquela época. Era meio que uma crítica mesmo à realidade. Existia tudo aquilo que eles mostravam. Então, assim, na literatura podia se falar tudo, porque a arte era o que importava. O que importava é que você estava fazendo aquilo ali pela arte. Então, vamos falar o que a gente quisesse, sabe? Então, era uma época de muitas polêmicas envolvidas. E este romance o Retrato de Dorian Gray é um retrato perfeito desse universo esteticista daquela época. O Dorian Gray é o esteta perfeito, assim. Por quê? Porque ele estava evidenciando o máximo o pecado, aproveitando, só querendo viver, só querendo ter as sensações, e estava querendo, independente do que fizesse, que ele faz muitas coisas, independente, ele sempre voltava, não, mas eu quis fazer isso, mas eu posso, sempre as sensações e as emoções acima da racionalidade. Então, assim, este é um livro que vai mostrar muito sobre aquela época, sobre aquele estilo, sabe? Esse estilo esteticista. Qual a minha opinião sobre este romance? Para mim, foi um dos melhores livros que eu já li até hoje. Vai me marcar e eu vou querer reler. E toda vez que eu for reler, eu vou encontrar alguma coisa, eu tenho certeza. É um livro que eu indico para todo mundo ler. Por quê? Porque como eu te falei, vai mostrar coisas na sua vida ou na minha vida que vai fazer diferença, porque você vai ver naqueles personagens odiosos coisas que você pode fazer, ou que você vê alguém fazendo, que você vai ver e vai te acrescentar em alguma coisa para não fazer. Eu já falei sobre isso aqui e para mim o máximo deste livro é isso. Você ver para não fazer. Esta é uma obra atemporal, por isso que ela é clássica. Tudo que é clássico é assim, gente, que você pode ler em 1890 e pode ler em 2020 e achar o máximo. Isso é um clássico, sabe? Então, assim, eu indico muito mesmo. Eu quero ler umas frasezinhas aqui pra vocês que eu encontrei aqui, pra você entender mais ou menos quem é Lord Henry e o que ele falava mais ou menos pra Dorian. Ele influenciava muito Dorian com as suas opiniões. E ele dizia, toda influência é imoral, sabe? Ele era um hedonista. O que é hedonista? Ele
achava que valia mais a beleza, sabe? A beleza e o prazer, e tudo é permitido, tudo pode, como eu falei aquilo pra você. E Dorian foi indo na onda dele e se tornou pra mim até pior do que Lord Henry. Ele fez muita coisa pior do que Lord Henry. Ele disse aqui também assim, ó. Rapaz, ele fala tanta coisa das mulheres. Os homens se casam porque estão cansados, as mulheres porque são curiosas. Ambos terminam desapontados. Nenhuma mulher é um gênio, elas pertencem a um sexo decorativo. Nunca tem nada a dizer, mas o dizem de forma encantadora. Então, assim, ele faz muita crítica às mulheres nessas frases dele. E ele dá uma de, como eu falei, de sabichão, de filósofo e só fala nada com nada. Eu espero ter falado pra vocês bem. Eu acho que eu não falei metade do que eu queria falar pra vocês. Eu só indico pra vocês bastante pra vocês lerem, porque, como eu disse, são personagens que são marcantes, são personagens que têm atitudes odiosas, mas que têm a ver com uma crítica àquela sociedade daquela época e que vem criticando gente até hoje. Com certeza você vai pensar em algumas pessoas que podem ser desse jeito. Leiam até o final é incrível. Eu não vou dar spoiler porque eu não conhecia o final do livro e mesmo assim eu fiquei e por isso eu fiquei assim, sabe? É muito bom. Eu recomendo, eu espero que vocês leiam, eu vou colocar os links aqui embaixo. Se vocês forem comprar o retrato de Dorian Gray ou qualquer coisa, seja celular, seja comida, qualquer coisa na Amazon, se você comprar pelo meu link, você vai me ajudar bastante. Eu vou colocar aqui embaixo tanto o link da Amazon quanto os links para os livros de Dorian Gray. Assine também o Kindle Unlimited, tem uma versão do Kindle Unlimited, do retrato de Dorian Gray no Kindle Unlimited, não é essa de 13 capítulos, mas é a de 20 capítulos, você pode ler por lá também. Assina por 30 dias e depois, para fazer um teste grátis, depois cancela, você não vai pagar nada por isso, mas tem até um vídeo sobre isso aqui, a gente vai colocar aqui no final, nos cards, um vídeo sobre o Kindle Unlimited, e é isso. Eu espero que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem, digam se deu pra entender mais ou menos, porque eu tentei realmente, gente, resumir. Eu sei que esse vídeo ficou grande, mas eu espero que vocês tenham entendido e tenham se interessado por essa obra. É uma obra complexa, é um clássico, né? E assim, eu acho que eu precisava até de mais tempo pra falar sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Curtam e se inscrevam no canal. Não esquece de ativar o sininho e de seguir a gente lá no Instagram também. Um beijo e até a próxima!